tema de hoje são os números, tá? Os números em mandarim é uma das coisas assim, podemos dizer, mais simples de você estar começando o idioma, tá? Para você que está começando aí, eu aconselho você a começar a estudar pelos números. Por quê? Porque os números, ele é muito versátil, né? Assim como você já sabe, para você comprar alguma coisa, precisa saber dos números, saber preço. Para você falar a sua idade, você precisa saber dos números. Para você falar uma data, para você falar uma duração, você precisa saber dos números. Para você falar horas, você precisa dos números. Então, para você falar quantidade, você precisa dos números. Então, assim, várias e várias coisas, vários e vários assuntos, o número ele tá presente. Por isso que eu trouxe esse tema assim tão interessante para você aí. Eu vou falar os números em si, tá bom? Não vou falar de quantidade, não vou falar de data, essas coisas assim, eu vou deixar um pouco mais para frente, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o número 1 até o número 10 em mandarim, tá bom? O número 1 em mandarim, a leitura dele é I. Então você percebe que ele é do mesmo tom, né? Como eu posso? Não no mesmo tom, mesmo ritmo que eu quis dizer, tá? Porque o I, com esse acento aqui, um risquinho reto assim, ele significa primeiro tom. O que o primeiro tom é? Quando você meio que fala ele de uma forma mais cantada e ela é contínua, tá? Ela não é um tom assim que tem variação alto e baixo. Ela meio que começa lá em cima e ela mantém, tá bom? Então a leitura é I, ok? Como se fosse, sei lá, se você escrevesse Y e vários I depois dele. Então você leria I, ok? Então, número 1 é I em mandarim. Número 2 é tá? Você vai falar o ER normal, né? Só que ele está no quarto tom. O quarto tom, ele é mais forte. Então você vai falar ok? Então, ok? O número 3 é san. Você percebe que eu volto no mesmo ritmo do 1, né? Que seria o primeiro tom, por causa da acentuação, né? De primeiro tom. E o número 3, né, ele tem esse AN aí, o AN ele sempre é aberto, né, então você vai ler san, não é san, tá, é san, ok? Então, san, ok? Número 4, SI, quarto tom. O quarto tom você sabe que é forte, e o SI, ele é um pouco mais para dentro, tá bom? Então você vai ler ele S, ok? Para dentro. S. Então, 1, 2, 3, 4, ok? Depois o número 5, toda vez que você vê a letra W, você vai lembrar do letra U, tá bom? Então é como se fosse U mesmo, tá? Só que o terceiro tom, o que é o terceiro tom? O terceiro tom ele desce e sobe, tá? Então fica U, ok? Então, 1, 2, 3, 4, tá? Parece que tem uma pequena pausa, né? Por causa da descida e subida. Então a leitura é U, ok? Depois, número 6. Toda vez que você ver a letra I, U, você vai ler ele como se tivesse um O aqui no meio. Então fica I, O, U, tá? Então isso é regra de fonética, regra de pinyin, tá bom? Então o I-U vai ser I-O-U. Então nesse caso, L-I-U, você não vai ler liu, você vai ler liu, como se tivesse um O no meio, tá? Então isso daqui você vai ler liu. Como está no quarto tom, ele é forte, liu. O mesmo vai acontecer aqui no 9, tá? Você percebe que tem um I-U também, né? Então, I-U, I-O-U. Só que dessa vez não é o L, dessa vez é o J. Então, com J, ele vai ler Jiu, e o terceiro tom, né? Então, fica Jiu, ok? Então, esse daqui é Liu, e esse daqui é Jiu, tá? Então, grava isso aí, tá? Não esqueça, toda vez que aparecer, né, na fonética I-U, você vai ler I-O-U,
tá? Independente do consoante, você vai ler dessa maneira. Então, regra de fonética, tá? Não esqueça disso. Ele é muito importante na hora de você estar pronunciando, porque se você não lê a letra O aí, pode ser que a pessoa não te entenda, tá? Porque você está falando errado, tá legal? E ele só vai aparecer na pronúncia. Na hora de você escrever, você vai escrever normalmente. Você não precisa escrever o O aí no meio, tá? O O é apenas na sua cabeça e na hora de você falar, tá legal? Bom, depois, o número 7. O Q, ele é assoprado. QI, primeiro tom. Então fica ti, 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 ok? Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O número 8 é um dos mais fáceis, né? O B de bola tem som de P de pato. Logo, fica pá, primeiro tom, né? Pá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pá. Ok? Então, todos eles, vou ler, cada número que a gente avançar, eu vou ler todos eles de novo para você fixar aí, tá bom? O número 9, né, que eu já li, mas vou ler novamente, que é Jiu, Jiu, como se tivesse um O aí mesmo, tá? E a letra J tem esse som de ti, 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 ok? Então fica Jiu. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E por último é Shi. Esse é o segundo tom. O segundo tom você começa baixo e você vai subindo. Então fica Shi, Shi. Cuidado para não confundir o número 4 com o número 10, tá? Porque o 4 é o S e o 10 é o SH. Qual que é a diferença ali? O S sozinho, você vai deixar a língua plana, você vai ler ele com a língua reta. Quando tem o SH, você vai usar a língua, ela vai meio que, a ponta da língua atrás dos dentes, ela meio que vai fazer uma curvatura para cima. Então você vai ler com uma língua um pouquinho enrolado, tá? Então esse daqui, língua reta, fica S. E esse daqui, com a língua enrolada, fica Shi, Shi, ok? Então, um é S e o outro embaixo é Shi. Então, você percebe que são bem parecidos, mas tem essa pequena diferença, assim, bem sutilzinho do posicionamento da língua atrás do dente, tá bom? Então, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Cuidado de novo, 4 com 10 e o 6 com 9, que acho que são esses que mais são parecidos aí, você pode acabar confundindo, tá? Bom, sabendo de número 1 até o número 10, você é capaz de falar 1 até o número 99, tá? E isso é muito bom, né? Porque você sabendo 10 números, você vai acabar sabendo 99 números, tá? Então, por isso que é tão interessante você saber de 1 ao 10, tá bom? Então, de 1 ao 10, você precisa saber bem. Você precisa estar com ele, ó, bem fresquinho na sua cabeça, tá? Uma forma de você memorizar é você fazer de 5 em 5, tá? Então, você meio que criar um ritmozinho para você memorizar, tá? Foi assim que eu aprendi, tá? Então, eu falo de 1 ao 5, então fica 1, 2, 3, 4, 5. Ele ficava repetindo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois, 6 ao 10. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Então eu falo tipo meio que desses três conjuntinho e dupla. 3 conjuntinho e dupla, entendeu? Então eu faço assim na minha cabeça, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, rapidinho. 1, 2, 3, aí depois a dupla, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E depois aqui a mesma coisa. O trio. 6, 7, 8, 6, 7, 8. Depois dupla, 90, 90. Então fica 6, 7, 8, 90. 6, 7, 8, 90. Então fica 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 90. Então é uma forma com que eu faço para memorizar esses números
quando eu estava estudando lá no comecinho, tá? E essa forma que eu acabo passando para todos os meus alunos e eu vejo que tem dado um resultado positivo, tá bom?